Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de uma frase que foi dita por Freud. Ele falou o seguinte: o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Queridos e queridas, o Freud sabia do que estava falando, é um psicanalista, um homem que estudou a psique humana, o pensamento humano, o comportamento humano, através das suas ações. E se nós soubéssemos o poder que tem as palavras, para o bem e para o mal, nós escutaríamos mais e falaríamos menos. Porque depois que eu emito uma palavra, eu já falei. Eu posso imediatamente me arrepender, mas eu já falei. E talvez o meu interlocutor ou os meus interlocutores, ou sejam, aquelas pessoas que escutaram a minha palavra, possam não se agradar do que eu falei. E eu posso angariar inimigos. Eu posso me prejudicar e posso, com as minhas palavras, prejudicar pessoas. Nessa época que nós vivemos de redes sociais, o que nós mais vemos são reputações sendo jogadas no lixo por palavras emitidas por pessoas sem nenhum compromisso com a verdade. Queridos e queridas, como o Freud falou, nós somos donos do que nós nos calamos, ou seja, alguém me fala alguma coisa, mas eu não quero passar adiante e eu me calo. E aí eu me torno dono desse segredo, eu não quero falar, não sou eu que vou passar adiante aquela notícia, mesmo que ela seja verdadeira. Porém, eu tenho que me perguntar, qual a importância que essas palavras têm na minha vida? Essa informação me é necessária? Ela vai me trazer algum benefício? Ela vai trazer benefício a outras pessoas ou vai prejudicar outras pessoas? E se a resposta for, vai me prejudicar, vai prejudicar outras pessoas, ou isso não tem importância nenhuma na sua vida, por que é que eu vou ficar fazendo, levando essas palavras adiante? E pior do que isso, dando ressonância a essas palavras. Eu sei que é difícil, às vezes nós temos aquela coceirinha na garganta para falar, mas quando nós nos calamos, nós descobrimos o bem que nós estamos fazendo para nós mesmos. Aliás, nem tudo que nos fala é necessário. Se alguém começa a me falar algo que não me é necessário, eu não preciso ficar ali escutando. Eu posso educadamente falar para a pessoa: você pode se calar porque eu não tenho interesse no que você está me falando. E se a pessoa continuar falando, é só me ausentar do lugar. Ela vai ficar falando sozinha. O que eu não posso é me acompliciar com as coisas erradas. Se eu tiver que falar, que eu fale coisas positivas, coisas que tragam benefício para as outras pessoas, que sejam importantes, que elevem e não que diminuam, que sejam positivas e não negativas. As palavras, elas têm que ser usadas no momento certo. Nós temos que saber utilizar as palavras, porque, como eu falei logo lá no início, depois que eu falo, não tem mais volta. Eu já emiti a palavra, e uma vez que essa palavra foi emitida, eu não tenho mais como botá-la de volta dentro da minha boca. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que medir as minhas palavras, medir as consequências das minhas palavras, medir as consequências das informações que estão me chegando e ver se elas verdadeiramente têm alguma importância, têm alguma relevância, têm algo de bom que eu possa acrescentar na minha vida. Se não tiver, são só palavras, e palavras jogadas ao vento. E a nossa vida é muito preciosa para nós gastarmos o nosso tempo falando e ouvindo palavras desnecessárias. Quando nós tivermos que falar, que falemos coisas positivas e que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não. Ou seja, tenham algum sentido e sejam verdadeiras. Não nos deixemos enganar por aquelas palavras açucaradas, mas que lá no seu meio existe um fel e nós vamos ter que provar desse fel se acreditarmos nelas. Queridos e queridas,
calemo-nos quando for necessário, ouçamos quando for necessário, apreendamos os ensinamentos através das palavras, mas escolhamos aquilo que queremos escutar e que queremos falar. Que hoje e sempre tenhamos um dia de paz.